Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero conversar com você sobre essas capivaras, jacarés, gaviões e outros bichos que têm aparecido nas cidades brasileiras, né? As pessoas têm entendido, especialmente os ambientalistas, que isso se refere à ação humana contra os animais, que estamos atrapalhando de alguma forma o meio ambiente deles. Pode em parte ser verdade, mas eu acredito que não se aplica, por um simples motivo. Foi proibida a caça de animais, já tem anos que isso foi proibido. E proibindo-se a caça de animais, é óbvio que esses animais vão crescer em população. E crescendo em população, não sendo caçados por humanos, eles não têm medo de humanos e chegam perto de onde tem aglomerações humanas, certo? Então esses animais que aparecem na nosso dia a dia são animais que proliferaram devido à ausência da caça. Em Gênesis capítulos 1 ou 2 você vai encontrar ali que Deus dá os animais para o homem se alimentar. Ou seja, a caça não é proibida por Deus, mas a caça, não aquela caça cruel de matar por matar, mas uma caça para alimentação, né? Na verdade isso está depois de Noé, lá pelo capítulo 9 mais ou menos de Gênesis, né? Então você vai encontrar ali uma questão em que é permitido ao homem, né? Permitido ao homem caçar exatamente para não proliferar demais esses animais. Mas quando você proíbe a caça, automaticamente você faz com que esses animais proliferem, obviamente. Ou seja, as espécies não ameaçadas vão proliferando e vão ameaçar outra espécie, ou seja, a espécie humana. O interessante desse discurso ambientalista é que ele está muito atrelado a um discurso de, por exemplo, Charles Manson, que é um serial killer americano que está preso. Charles Manson prega um tipo de ideologia de ecologia e coisas parecidas. Como é que pode um serial killer querer uma coisa tão boa como a ecologia? Provavelmente porque com esse argumento da ecologia ele vai matar muito mais gente do que mataria somente usando armas. Percebe? Há uma maldade por trás disso e devemos tomar cuidado com isso. Vai haver um problema, vai chegar uma hora que será necessário caçar esses animais. Será necessário. E se for necessário, terá que mudar a legislação. Aí os ambientalistas vão combater isso. E nós teremos mais um problema na sociedade. Mas o problema não são os homens, necessariamente, que estão invadindo, é a proliferação dos animais. Por que vem um gavião para a cidade? Porque proliferam outros animais menores. E o gavião vem para cá porque ele vai encontrar caça. Inclusive porque as cidades, muitas vezes, não tem mais nem galinheiro. Então o que um gavião vai fazer aqui é caçar galinha, que não é animal silvestre. Porque esses animais estão proliferando por falta de caça, de quem caça esses animais, certo? E é interessante que, além de Deus permitir que o homem possa caçar os animais, eu não estou dizendo aqui que você vai mudar isso agora. Isso tem que ser visto também, só para deixar claro, conforme uma política pública, o governo tem que ver isso e analisar a necessidade. Até que ponto isso é um bem e até que ponto é uma ameaça, tá? Tem que ver isso também. Agora, dentro da Bíblia, nós podemos ver, por exemplo, que no caso da conquista de Canaã, que poderia durar muito pouco tempo, acabou durando muito mais tempo, né? Para que as pessoas às vezes contestam, se foi Deus que conquistou Canaã para os israelitas, né? Por que demoraram tantos anos para conquistarem aquela terra? Uma explicação muito interessante é que se todos aqueles cananitas fossem conquistados rapidamente, num espaço muito curto, né? De poucos dias, por exemplo, que Deus seria capaz disso, já se geraria ali uma multidão de corpos mortos. Esses corpos atrairiam feras, essas feras automaticamente se alimentariam de carne humana e estariam aptas e dispostas posteriormente a atacar os próprios israelitas. Então foi um problema também ecológico ali o fato de Deus permitir que a coisa fosse paulatina, certo? Então você observa aí que tem coisas nessa questão ecológica que podem ser um tanto quanto estranhas. E já que dizem que a culpa é do homem, né? Podemos olhar em Levítico 26. Levítico 26
trata sobre a obediência a Deus, né? Sobre a obediência a Deus. E quando ele trata sobre a obediência a Deus, ele diz: se você fizer isso que eu mando, você terá bênçãos, você será abençoado. Mas se você não fizer, terá alguns castigos. E um dos castigos está lá no versículo 22. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e farão o vosso gado, e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. Observe, já temos relato de onça na cidade, já temos relato de jacaré que atacou o cachorro na cidade, que poderia ser uma criança, já temos diversos relatos de acidentes com esses animais, né? Não que os animais sejam horríveis ou coisa parecida, mas você vê que há uma proliferação. Alguém vai chegar e vai esculhambar meu vídeo, provavelmente. Aquele pessoal politicamente correto não vai gostar, mas é exatamente isso, gente. Está havendo uma proliferação e a Bíblia diz que isso é por causa do pecado do homem. Mas o pecado do homem, não o pecado do homem não matar os animais, não caçar os animais, né? Porque poderia até caçar, mas o pecado da idolatria, que você vai encontrar em Levítico 26, né? Olha só o que diz o versículo 1: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, a terra dará a sua colheita, a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na terra. Ou seja, se nós obedecemos a Deus e não praticamos idolatria, como o brasileiro pratica e muito, inclusive agora temos programas de televisão que tornam as pessoas ídolos, né? Dizem que os sujeitos são ídolos. Ou seja, isso é uma prática de idolatria também, né? Através da música e coisa parecida. É uma idolatria que não chega a ser ao ponto de adorar um Deus, mas é como se fosse. É idolatria a pessoas. E nós às vezes não estamos mais guardando os dias do Senhor, né? Não estamos mais reverenciando as coisas de Deus. Veja bem, e reverenciareis o meu santuário. Isso significa o que é para nós hoje? Reverenciar os valores bíblicos, os valores que constroem a verdadeira sociedade, uma sociedade justa. E nós não estamos participando disso. Então, quando você vê um aumento de animais silvestres pela terra, isso pode ser exatamente por não haver caça, mas também pode ser por um castigo, mas não porque nós estamos fazendo alguma coisa contra os animais, mas porque estamos fazendo contra Deus. Se você faz alguma coisa contra Deus, você será punido, e toda a sociedade é punida. Quando a sociedade se afasta de Deus, por fornicação, adultério, roubo, corrupção, todo tipo de coisa, essa sociedade será entregue, inclusive às feras do campo. Então estamos numa situação onde você vai ver muitos militantes ecologistas, que a ONU já fez uma pesquisa e descobriu que o único tema político que as pessoas não se oporão é quanto à preservação dos animais, proteger os animais. As pessoas têm esse zelo pelos animais, né? A maioria das pessoas. Então isso já é um plano, até inclusive provocado pela ONU, para que você esteja numa situação onde você seja refém não só de bandido, né, como já somos, como também dos políticos, né, de esquerda especialmente, como também dos animais que vão invadir e proliferar na terra, e você não vai poder fazer nada, tá bom? Então eu quero falar isso com você, não provocando, vamos caçar os animais, não é nada disso. Eu estou mostrando uma coisa que não é exatamente o que a televisão diz. Não é exatamente o que a televisão diz. Quando a televisão diz uma coisa, geralmente ela está querendo vender outra. Se você lembra, há décadas atrás,
a televisão mostrava como se fosse um excentrismo, né? Uma coisa excêntrica. As pessoas que faziam piercing, era coisa excêntrica. Mas gradualmente isso foi sendo provocado na mente das pessoas, até o ponto de hoje as pessoas, todos os jovens, quererem usar piercing. A mesma coisa foi com a tatuagem, era uma coisa excêntrica na Índia e tal. Daqui a pouco está todo mundo se tatuando, ou seja, todo mundo não sendo ele mesmo. Todo mundo simplesmente entrando no padrão da mídia, né? No padrão que querem transformar você. Então não se tatue, porque se tatuar é se entregar a esse padrão. E botar piercing também. Isso se você é um cristão. Se você não é cristão, você já está no padrão mundano. Agora, há pouco tempo também, a televisão começou a mostrar naqueles países asiáticos pessoas comendo escorpiões, lesmas, outros animais, né? Algumas lagartas, minhocas, comendo aquilo como se fosse iguaria, né? E atualmente estamos caminhando meio para isso, já estão começando a achar legal. E hoje é dia 20, deixa eu falar o dia certo para você aqui. Hoje é dia 26 de fevereiro. E hoje passou na televisão que uma artista de Hollywood com sua família come esses tipos de insetos. São larvas de bosque, coisa desse tipo, faz aquele prato daquela coisa e serve para seus filhos. O que eles estão fazendo com isso? Através dos artistas. Lembra, os artistas começaram com piercing, começaram com tatuagem, agora você vai comer lagarta. Eles querem fazer você comer lagarta. E essa questão também dos animais, nós amamos os animais, Deus nos deu a obrigação de cuidar dos animais, mas cuidar dos animais inclui também cuidar da proliferação deles, para que todos possam conviver em harmonia. E não pecar contra Deus, não praticar a idolatria, para que não venhamos a ter as nossas cidades, os nossos lugares invadidos pelas feras. E veja bem que terrível que diz aqui, o versículo 22, vou ler novamente para você. Versículo 22 diz o seguinte: lembra do jacaré que comeu o cachorro? E uma capivara mordeu uma senhora também? Porque enviarei entre vós as feras dos campos, as quais vos desfilharão. Ora, quem pode te desfilhar? Uma onça, uma capivara pode, que ela tem força para isso, embora seja um animal aparentemente dócil, né? E um jacaré, por exemplo, poderiam desfilhar vocês. Qualquer um de nós, né? Melhor dizendo, né? Qualquer um de nós, porque são animais carnívoros e tem esse tipo de possibilidade. É interessante também que desfarão o vosso gado. Nós já vemos lá no sul plantações sendo arrasadas por javalis, né? E vos diminuirão e vossos caminhos serão desertos. Isso vale para nós hoje. Isso está provando que a Bíblia, escrita naquele tempo para o povo de Israel, há mais de 2.000, 3.500 anos atrás, por aí, essa Bíblia que foi escrita nesse período vale ainda hoje. Os jacarés estão aí na sua porta. As onças podem estar caminhando também. E outros animais perigosos, como cobras, por exemplo. Então devemos tomar muito cuidado e devemos voltar a nossa fidelidade a Deus. E tomar cuidado com esses argumentos políticos, especialmente esse argumento político da ecologia, porque é um argumento perigoso e que já está sendo programado para que você aceite o que eles vão impor para você. Não estou defendendo aqui caça de animais nem nada, estou só dizendo o que eles estão preparando. Estão preparando para te impor uma lei e você vai ter que ser refém dessa lei, porque é projeto global. Então cuidado com isso. Vamos seguir a Bíblia. Na hora que os animais estiverem tomando as cidades, não vamos imaginar, nós que estamos fazendo alguma coisa errada. Coitadinho, não. Então, pode até estar fazendo coisa errada, mas está fazendo contra Deus. Os animais estão se procriando exatamente porque não existe caça contra eles, certo? Jacaré, por exemplo, antigamente quase beirava a extinção, agora ele está vindo para a cidade, né? Então, o argumento é meio esquisito, mas é muito perigoso. Tomemos cuidado com isso e sigamos a Bíblia, sejamos conservadores nos valores bíblicos e cuidadosos, simples como a pomba e sagazes como a serpente,
quanto a essas situações e a essas insinuações da mídia, porque a mídia também é patrocinada por organismos internacionais que fazem parte de todo esse engodo globalista. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente.